Ah, sim. Está vendo onde está escrito epitálamo? É onde fica a pineal. Então a pineal capta o estímulo e ele pode se dirigir para o tálamo, que é um arquivo. O tálamo é um arquivo. Fica ali. E se for para córtex, lá em cima, na superfície, aí você percebe. Se não for para córtex, você não percebe. E se for para o hipotálamo pode afetar a produção de hormônios, pode afetar a imunologia ou os comportamentos psicobiológicos. O indivíduo tem descontrole da fome, do sono, da sexualidade ou da agressividade. Quer dizer, ele capta a interferência de um espírito e essa interferência pode impressionar estas áreas do cérebro, provocando alterações próprias dessas áreas. Então a mediunidade nem sempre se manifesta como fenômeno paranormal. Muitas vezes há manifestações clínicas, alterações hormonais, alterações de comportamento. O indivíduo perde o controle de alguns comportamentos. Por exemplo, a fome, o sono, a sexualidade ou a agressividade. Não sei se já aconteceu alguma vez isso com vocês. Como é? Que a pineal é ativada no fenômeno mediúnico. Mas eu posso utilizar uma tomografia funcional de um paciente em transe e ele alterava os olhos, parece que estava possuído por alguém, andava pela casa batendo as portas, não conversava com os pais, parece que era outra pessoa. Você observa na tomografia funcional, bem no centro do cérebro, uma maior luminosidade? Observa? Pois é, porque está mais ativada a circulação sanguínea nessa área. Mais ativa. E pode ver que, curiosamente, em Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é relatado a luminosidade do cérebro, da pineal do Chico Xavier. Se você não leu, pede no Missionários da Luz o capítulo Epífise ou Pineal. Aqui o laudo do Centro de Diagnóstico do Hospital do Coração, que não vou ler para vocês, depois que vocês quiserem, mas ele vai falar, ele vai perguntar, variação do normal interrogado, ele não sabe o que é porque não estudou mediunidade na escola médica. O que nós fizemos? Nós pegamos uma pineal humana, da pessoa que já tinha desencarnado naturalmente, cortamos no meio e colocamos no microscópio eletrônico. Fizemos na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia. Vocês observam estruturas, parecem crocantes, são os cristais. Se você achava que não tinha bola de cristal, tem. No meio da sua cabeça você tem bolas de cristal. Parecem amoras. Oh, meu Deus. Esse negocinho não me obedece. Aí, ó, antigamente se pensava que esses cristais era, na verdade, uma calcificação da glândula. Mas eles apresentam características funcionais. A glândula não perde função. E você encontra muito desses cristais em jovens e em crianças também. Antigamente se pensava que era quando a pessoa envelhecia, mas nós encontramos em jovens e inclusive crianças. Se você fratura um cristal, dentro você vai ver que ele é formado
por lamelas como se fossem cebola. Então, uma pessoa jovem apresenta cristais com lamelas concêntricas, mas quando ela fica mais velha, são tantas lamelas e finas que formam um padrão. Esse já é uma pessoa com mais de 80 anos. Muitas lamelas e finas, elas se acavalam. Essas estruturas possuem circulação sanguínea, portanto são estruturas vivas, metabolicamente ativas. Por isso que eu digo que são funcionais. Provei isso mostrando vasos sanguíneos nos cristais, em nossa tese na universidade. O que acontece? A onda magnética que traz a interferência espiritual, ela vai encontrar a glândula cheia de cristais. Esses cristais são diamagnéticos. Eles apresentam elétrons na superfície, repelem a onda magnética. Quando a onda magnética chega, bate num cristal, ele repele para o outro, e aquele para o outro, e o outro para outro cristal, como se fosse uma mesa de bilhar. Então, há o sequestro do campo. É dessa forma que ocorre o processo de incorporação. Não sei se foi claro. Fui? Ok. Aí a pineal, captando o estímulo, se for dirigido para o lobo frontal, a pessoa tem uma interferência no mundo das ideias, ou boa ou ruim, conforme a sintonia estabelecida. Então, você pode ter um espírito obsessor que intromete no pensamento da pessoa e a desvia do caminho. Porque a pessoa entrou na sintonia daquele espírito infeliz. E ela faz um julgamento que é ela que está pensando. Porque o espírito usa o cérebro dela, então ela tem a impressão que é ela que está pensando. Se ela não conhecer, se a pessoa não conhecer a mediunidade, ela não sabe filtrar o que lhe chega à mente. Isso acontece muito no transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos intrusivos. Aqui a pessoa saindo do corpo. A pessoa é o espírito que usa o corpo. Eu sou o espírito, uso esse corpo. O pensamento vem do espírito. É um metasistema. O corpo não produz o pensamento. O corpo capta o pensamento. Quando a pessoa tem desdobramento, saída fora do corpo, e isso acontece a cada 90 minutos, a cada 90 minutos você sai um pouco do corpo e depois volta. Primeiro, a pessoa ela capta a psicosfera do ambiente, sente o que o outro sente. A pessoa, ela também capta questões interiores muito profundas, fica muito autocrítica. Isso sobrecarrega o sistema de neurotransmissão, a pessoa gasta energia. Então, primeiro, ela tem uma exacerbação, um aumento da percepção, fica ansiosa, às vezes fóbica, com medos. Depois tem um gasto de energia, ela solta ectoplasma, sai do corpo, solta ectoplasma. E aí ela tem uma queda e sente uma depressão. O desdobramento provoca um fenômeno colinérgico, diminui o batimento cardíaco, diminui o pulso, aumenta o movimento do aparelho digestivo, a barriga faz barulho, ronca. Aqui um paciente chegou ao consultório dizendo:
doutor, um espírito chegou para mim, uma voz, e dizia, suba no prédio e pule. Então ele se desenhou lá em cima no prédio, bem pequenininho, dá para ver uma sombra. Aí ele disse, quando eu subi no prédio para pular, eu saí do corpo. Aí ele se desenha lá em cima, saindo do corpo. E aí eu vi umas flores e umas luzes que me demoveram da atitude de pular. E eu vim buscar ajuda. Então eu mediquei o paciente, porque você deve tratar o sintoma, porque ainda que fosse um fenômeno mediúnico, eu precisava de bloquear, devido ao perigo do fenômeno. Mediquei e levei para assistência espiritual, que deve ser sempre gratuita, voluntária. O paciente refere, olha, ele desenhou lá em cima, com a barriga de fora, deitado. Disse, chegou uma luz perto de mim. E eu vi saírem de mim 2 espíritos, aqueles que me falavam para pular do prédio. Dá para vocês perceberem aí no desenho? E aí ele diz o seguinte, que depois que esses espíritos saíram, ele perdeu a noção de identidade. Quem sou eu? Porque ele estava habituado a viver e a se entender ligado a esses espíritos. Quando esses espíritos vão embora, ele sente um vazio, um não encontrar-se a si. Foi aí que fizemos um trabalho psicológico de reencontro da identidade da pessoa. E aí um encontro de si e um questionamento. O que houve comigo?